Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Meus amados irmãos, nós podemos aprender algumas coisas nesse texto a respeito de como que nós devemos orar, por que nós devemos orar e por que nós não devemos pedir as coisas incorretamente, que nós devemos fazer os nossos pedidos baseados na vontade do Senhor, que nós devemos fazer os nossos pedidos baseados naquilo que Deus quer que nós pedimos. Isso está escrito na sua palavra, como diz o apóstolo João no capítulo 5 da sua primeira epístola, que se nós pedirmos alguma coisa baseada na sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, nós podemos ter essa certeza de que as nossas orações podem ser respondidas, não é mesmo? Então nós devemos orar para que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Não fazer os nossos pedidos com motivações egoístas ou para que o nosso nome seja aceito, ou para que venhamos a ser admirados pelo mundo, porque isso não vai acontecer. O crente ele não é aceito neste mundo. Ele está nesse mundo, mas ele não é deste mundo. E por ele não ser deste mundo, ele não deve esperar que ele vai ser aceito pela sociedade ou pela convivência ou algo do tipo. Ele deve buscar a presença de Deus mediante a oração e a leitura da palavra, também jejum, consagração, comunhão dos santos. Isso também ajuda e, é claro, é essencial para a vida do crente, para a vida espiritual do crente. Mas o texto aqui nos trata que nós devemos pedir corretamente. Tiago aqui nos fala, pedis e não recebeis. Por quê? Por que às vezes nós pedimos algumas coisas e nós não recebemos? Porque pedimos mal. Pedimos aquilo que, pela nossa visão, nós achamos que é certo, nós achamos que é correto, porém, todavia, é algo nefasto para os nossos corações, é algo que não glorifica a Deus, é algo que não vai trazer edificação, ou é algo que realmente não é da vontade de Deus. Nós podemos achar que é bom, nós podemos achar que nós estamos pedindo peixe, mas na verdade estamos pedindo uma pedra ou um escorpião. Algo que não vai trazer benefícios para a nossa saúde espiritual, ou para a saúde física, ou para a nossa vida no modo em geral. Nós devemos usar também a oração não como um momento só de pedir, não fazer somente uma lista de compras, ou apresentar somente as nossas necessidades diante de Deus. Não, mas a oração é uma conversa de um pai para com um filho. Então, ou seja, nós devemos agradecer por tudo que ele tem feito, nós temos que louvá-lo por todas as maravilhas, por todas as maravilhosas obras que ele tem feito em nossas vidas. Nós temos que reconhecer a sua grandeza e soberania. E essas coisas nos ajudam a reconhecer, nos ajudam a ser humildes em relação a Ele. Nós precisamos ter essa certeza em nossos corações, que mesmo nós pedimos, fazendo as nossas petições diante de Deus, se essas petições estiverem de acordo com a vontade do Senhor, Ele pode responder essas orações, Ele pode responder de acordo com a vontade dEle. Se Ele quiser, Ele pode responder. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele tem o poder de fazer todas as coisas e responder da forma como lhe apraz. Essa certeza que deve florescer em nossos corações, que todas as nossas petições, se nós formos pedir alguma coisa, nós temos que pedir baseado na vontade do Senhor, baseado na sua palavra. É por isso que oração e palavra devem andar juntas. É por isso que os apóstolos determinaram, quando nós fomos olhar os apóstolos, que eles determinaram dedicar-se no ministério da oração e da palavra. Essas duas coisas andam juntas. Essas duas coisas caminham juntas para a glória de Deus. E diante desse texto, nós podemos aprender que pedis e não receber porque pedis maus. Por quê? Para gastardes em vossos próprios deleites. Então nós temos motivações egoístas, Nós pedimos coisas e muitas vezes nós não recebemos essas coisas porque são motivações egoístas. Nós pedimos essas coisas apenas para agradar os nossos corações. E os nossos corações são pecaminosos por natureza, Se nós olharmos os textos de Jeremias, ou os textos até mesmo no Gênesis, nós vamos encontrar que a nossa natureza é pecaminosa desde a nossa juventude. Então, nós realmente pensamos isso, nós realmente podemos pensar essas coisas, que nós muitas vezes pensamos que estamos pedindo coisa boa, coisa extraordinária para nossas vidas, na verdade é uma coisa muito ruim. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos mudar a forma de como nós pedimos as nossas orações. Nós até mesmo podemos pedir por santidade, pedir para que Deus nos ajude a crescer em santidade, mas com uma motivação errada,
Por exemplo, Deus, eu desejo ser uma pessoa santa. Por quê? Por que você deseja? Para eu ser aceito no mundo, para eu ser admirada no mundo. Então, ou seja, a motivação não é a glória de Deus, não é a glorificação do nome do Senhor, não, mas é ter reconhecimento da sociedade, ter admiração da sociedade. E é algo que o cristão, ele infelizmente, eu acho que não vai ter. O crente, ele vai ser perseguido. Como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, que todo aquele que piamente deseja seguir a Cristo vai ser perseguido. Todo aquele que deseja seguir a Cristo, ele vai ser perseguido. Se Jesus Cristo foi perseguido, então nós também, se nós crescemos em santidade, crescemos em conformidade com a imagem do Senhor, nós também vamos ser perseguidos e nós podemos esperar essas coisas. Nós podemos esperar que o mundo rejeita os crentes, rejeita o cristianismo, rejeita aquilo que exalta o nome do Senhor. Não é mesmo? Então nós devemos pedir as coisas, fazer as nossas orações, fazer os nossos pedidos em conformidade com a vontade do Senhor. Que se Ele quiser, Ele pode responder as nossas orações, mas é do jeito dEle, é da vontade dEle. Nós temos que ser submissos. Nós não mais vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5. Então, o que nós podemos aprender de modo geral diante desse texto? Que nós devemos sondar os nossos corações, pedir para que o Espírito Santo sonde os nossos corações, sonde as nossas intenções, sonde as nossas mentes e nos ajude a reconhecer se aquilo que nós estamos pedindo é da vontade do Senhor ou não, não é mesmo? Então, que mediante esse texto, todos nós venhamos a olhar a oração com uma outra perspectiva. Não somente pedir coisas, mas também agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu Santo Espírito que habita em nossos corações, né? Não somente agradecer, mas também louvá-lo pela salvação que Ele concedeu a nós. Pedir para também que Ele salve os nossos familiares, salve os nossos amigos, né? Colegas de trabalho que não conhecem a Cristo. Nós devemos apresentar, né? Porque o mundo lá fora, eles não creem em Deus, né? O mundo lá fora está cego e surdo para as coisas de Deus. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós temos esse dever, né? Nós temos esse dever, essa implicância de apresentar a vida dos outros, né? Pedro fala que nós somos o sacerdócio real e a função do sacerdote era apresentar, né? Era apresentar o sacrifício que o povo levava, né? Como expiação dos seus pecados, e o sacerdote apresentava esse sacrifício para Deus, né? E nós também devemos apresentar a vida deles, a vida dos incrédulos, a vida daqueles que não conhecem a Cristo diante de Deus, para que Deus possa exercer misericórdia, assim como Ele exerceu misericórdia para conosco. Então, que mediante esse texto nós podemos valorizar mais a oração, reconhecer que nós devemos orar para que a glória de Deus seja revelada, seja manifestada em nossas vidas, e que o nosso viver seja totalmente voltado para a glória de Deus, não para nós mesmos. Diante de Deus, que Deus nos abençoe.